Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando nesta tarde, mais um programa, para nesta sexta-feira, encerrando a semana que foi maravilhosa e abençoada por Deus. Muito obrigado para todos aqueles que ficaram juntinhos com o nosso programa, em nome de Jesus. E eu quero deixar uma palavra para vocês para encerrar a semana, dizendo que as bênçãos de Deus transbordem na vida de cada um dos meus ouvintes, não só na vida, mas também na sua casa, trazendo paz, saúde, força, sabedoria, união, fé e principalmente muito amor. Para todos vocês, meus ouvintes que me escutam nessa tarde, aceita essa palavra em nome de Jesus. Tá bom assim? Que Deus abençoe vocês e que tenham um bom final de semana em nome de Jesus. E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Vem correndo, vem. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Olá, quem vos fala é Jojo Cabeleireira, da cidade de Gravatá. Sou ouvinte do programa da pastora Reni. Me chamo Maria de Lúcio, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lima, moro em Gravatá, sou ouvinte do programa de Reni. E muito bom, adoro o programa dela. Sou Maria, moro na cidade de Gravatá e sou ouvinte do programa da pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A paz do Senhor a todos. Que a graça e o amor de Deus estejam conosco hoje e sempre. Bem-vindos ao Raízes da Fé. Convido todos vocês a se acomodarem, onde quer que estejam, e a abrirem seus corações para a mensagem que temos a compartilhar nesta noite. Estou aqui também orando e refletindo com vocês. Neste momento, gostaria de fazer uma oração especial para todos que estão enfrentando dificuldades para dormir, aqueles que estão passando por noites de insônia. Que esta oração traga tranquilidade e paz a AOS seus corações, permitindo que cada um de vocês encontre o conforto necessário para uma noite de sono restauradora e pacífica, para que amanhã possam se levantar revigorados e prontos para um novo dia. Vamos orar. O Salmo 90 é mais do que simples palavras em páginas sagradas.
É uma luz cintilante em tempos de escuridão profunda. A cada palavra, somos reavivados pelo amor incondicional de Deus e sua presença constante. Em cada frase, Ele nos sussurra promessas de guia e proteção, especialmente nos momentos de incerteza e medo. Este versículo nos lembra que mesmo nas noites mais escuras da alma, Deus é nosso farol, conduzindo-nos para longe dos perigos e em direção ao amanhecer de um novo dia, repleto de esperança e fé renovada. Ao meditar sobre o Salmo 90, somos encorajados a confiar, a acreditar e a andar firmemente, sabendo que o Criador do Universo caminha conosco a cada passo. Especificamente, o versículo 17 nos faz refletir sobre a brevidade de nossa vida, em contraste com a eternidade divina, e como nossos esforços e trabalhos diários, as obras de nossas mãos, precisam da bênção e estabelecimento vindos do alto. É uma oração para que nosso labor não apenas prospere, mas também ressoe com o propósito eterno. Amém. Salmo 90. É realmente uma poderosa fonte de inspiração e fortalecimento. Vamos elevar nossa oração a Deus, pedindo que Ele estabeleça as obras de nossas mãos. Agora eu gostaria de fazer um convite especial a todos vocês que estão nos ouvindo. Se há algum pedido especial de oração, algum desafio que você ou seus entes queridos estejam enfrentando, por favor, deixem os nomes nos comentários. Juntos, em comunhão, vamos orar e apresentar cada um desses nomes a Deus. E se este conteúdo toca seu coração, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações. Estamos crescendo como uma grande família de oração aqui no Raízes da Fé. Deus te abençoe muito. Meus queridos ouvintes, neste momento tão especial de nosso encontro, convido o pastor Elias para ler o Salmo 90. Pastor, por favor, nos conduza nesta leitura abençoada. Com muito prazer, Bispo Lucas. Eu gostaria que vocês, ouvintes, orassem juntamente comigo, repetindo as palavras ou então mentalmente, para que vocês possam tomar posse de todas as promessas contidas no Salmo 90. Vamos começar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Nossa, como é reconfortante ouvir essa oração, como ela toca nossos corações. Eu fico sempre emocionado e muito feliz quando leio essa oração. É um poder que emana de Deus e que nos fortalece e nos dá esperança nessa madrugada.
Que possamos refletir sobre cada palavra deste salmo e permitir que ele molde nossas vidas e ações. E quero propor um desafio a todos vocês que estão nos ouvindo. Se você ouvir esta oração do Salmo 90 durante 7 dias, será grandioso. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Imagine o impacto espiritual que isso pode ter em sua vida ao se conectar diariamente com essas palavras poderosas. Convido você a fazer esse compromisso. Que possamos todos juntos buscar essa perfeição e essa conexão mais profunda com o Criador. Meus irmãos e irmãs, quero encorajá-los a não manterem esta oração apenas para si. Envie esta oração do Salmo 90 para seus familiares e amigos. Pensem quantos agora não estão precisando das bênçãos contidas neste salmo. Para cada 10 pessoas que você compartilhar, pode ter certeza que pelo menos uma delas será tocada e se converterá à palavra de Deus, enquanto outras terão bênçãos derramadas e suas vidas serão transformadas. Vamos juntos espalhar essa luz e esperança em um mundo que tanto necessita. E agora, queridos ouvintes, recebam todas as bênçãos contidas no Salmo 90, que agora estão sobre vocês, suas casas e suas famílias. Deus te abençoe muito, trazendo paz, proteção e prosperidade. Que essas palavras sagradas ecoem em seus corações e manifestem a glória de Deus em cada aspecto de suas vidas. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. A sua leitura, Lucas Gabriel, ficou ainda mais tocante que a minha. Que bênção ouvir essas palavras. Queridos irmãos e irmãs, ao encerrarmos este momento tão especial juntos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que as palavras que compartilhamos hoje tragam conforto e esperança para suas vidas. Deus os abençoe ricamente. Uma afetuosa despedida a todos. E enquanto nos despedimos aqui no Raízes da Fé, quero refletir rapidamente sobre a força e a serenidade que essas palavras podem trazer para nossos corações. Não se esqueçam de se inscrever e seguir nosso canal para que não percam nenhuma de nossas poderosas orações da meia-noite. Deus te abençoe muito e até a próxima oração. E para você que está acordado, seja por insônia,
seja porque precisa trabalhar ou estudar, que esta noite seja tranquila e abençoada. Que tenham uma boa noite de sono quando possível e saibam que Deus está ao seu lado em cada momento. E aqueles que vigiam em oração, lembrem-se, suas vigílias serão recompensadas um dia. Deus os abençoe muito, meus amados. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Conheço a sua história melhor que você. Eu te vi se formar bem antes de nascer. Os teus primeiros passos vi você cair. Em todos os momentos eu estava ali. Te peço por favor, preste bem atenção ao que eu vou te falar através da canção. Quando todos te deixam, os amigos saem. Não te deixo sozinho, filho, eu sou teu pai. Ninguém aqui te ama, filho, mais que eu. Podes contar comigo, amigo sou eu. Se alguém te perguntar como você venceu, foi Deus, sou eu. O amigo quando a multidão se vai, o motivo de você ainda estar de pé. Quando faltam forças, se sentiu cansado, lembra desse dia eu te carreguei nos braços. Lembra de tudo que você passou, mas sua casa, filho, não desmoronou. Quando pensaram que você morreu, você sobreviveu. Preste bem atenção ao que eu vou te falar através da canção. Quando todos te deixam, os amigos saem. Não te deixo sozinho, filho, eu sou teu pai. Ninguém aqui te ama, filho, mais que eu. Podes contar comigo, amigo sou eu. Se alguém te perguntar como você venceu, carreguei nos braços. Lembra de tudo que você passou, mas sua casa, filho, não desmoronou.
motivo de você ainda estar de pé. Quando faltam forças, se sentiu cansado, lembra desse dia eu te carreguei nos braços. Mas sua casa, filho, não desmoronou quando pensaram que você morreu. Você sobreviveu, sobreviveu. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Meus amados, boa tarde. Vamos falar agora nesta mensagem a respeito do que é ser solidário. Solidária é aquela pessoa que manifesta preocupação em ajudar o próximo em suas necessidades, não é isso assim? Mas, queridos, infelizmente nem todos a expressam. Embora que para isso não seja necessário você ser religioso, não é? Já que há tanta gente que a demonstra sem ter religião, não é? Muita gente faz tantas coisas solidárias, mas não tem a devida religião. No livro sagrado está lá em Mateus 25, 40, versículo 40, parte B, diz: o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso é o Senhor Deus falando naquela oportunidade, lá no livro de Mateus, que aquilo que a gente faz até o menor dos nossos irmãos, pode ficar certo que é para ele que nós fazemos. Portanto, nós que somos cristãos, nós temos o dever, queridos, de desenvolver essa característica. Como assim? Auxiliando as pessoas em suas necessidades e, se necessário, meus amados, até tomar a frente para buscar ajuda para os necessitados. Na época lá do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos deu esse exemplo quando ele levantou recursos para socorrer os seus irmãos pobres de Jerusalém. Portanto, cristãos de outras cidades, eles também participaram da coleta, sem nem mesmo conhecer as pessoas que precisavam daquela ajuda. Vamos lá, Romanos, capítulo 15, versículo 26 e 27. Amados que me escutam, isso mostra que a solidariedade não se aplica somente a conhecidos e próximos. A Bíblia, ela nos fala ainda porque o samaritano demonstrou misericórdia, compaixão, piedade por aquele homem que estava ferido, machucado, na beira da estrada. Ele era um levita. E os sacerdotes conheciam
e ensinava a lei. Os sacerdotes eram religiosos, mas infelizmente, mesmo sendo religiosos, eles não ajudaram aquele homem ferido. Desculpa. Portanto, judeus e samaritanos tinham uma inimizade muito grande, que vinha já de várias e várias gerações. Mas aquele povo samaritano, o samaritano, ele não pensou nesta diferença. Não pensou nessas diferenças, né? Ele pensou apenas em prestar auxílio ao ferido. E, com isso, ele esforçou-se para cuidar dos seus ferimentos. Agora, vejam bem, depois que ele começou a tratar, ele levou-o até uma hospedaria e lá pagou todos os custos. E ainda pediu que se precisasse mais, quando ele tivesse de volta, ele acertaria o que for preciso. Meus queridos, essa parábola é muito significativa. Por quê? Porque ela ensina que a solidariedade deve ser estendida até o inimigo. Até quando isso exige cuidar dos seus ferimentos, providenciar um lugar ou uma forma para que ele possa se restabelecer. E, se preciso ainda, pagar por tudo isso. O exemplo da coleta levantada por Paulo mostra que não precisamos fazer isso sozinhos. Não precisamos fazer isso sozinhos. Nós poderemos ficar pedindo ajuda para que haja essa solidariedade. Sentir, meus queridos, a dor do nosso semelhante é muito mais do que se solidarizar. Agora, sair da teoria, colocar-se em lugar daquela pessoa, conhecer suas misérias e ainda procurar soluções para ajudá-la, porque quem sofre tem pressa e também quem sofre quer o alívio, não é mesmo? Quem sofre tem pressa de ser atendido e ainda quer o alívio necessário. Como Jesus também disse que amar o seu próximo, deveremos amar ao nosso próximo como a si mesmo. Essas palavras do Senhor Deus, eu passo para todos vocês, meus ouvintes. Amar o seu próximo é como amar a si mesmo. Agora, para encerrar essa mensagem de solidariedade, eu quero deixar para vocês que amar o próximo é preciso colocar vontades e preconceitos de lado para ajudá-los. Então, isso é uma das partes mais chaves dessa solidariedade. É você colocar vontades e colocar preconceito, né? Deixa tudo isso assim no cantinho para ajudar aquela pessoa que está necessitada, que está precisando. Em nome de Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que ouço. Quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder
com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. A história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Tem vida. Chegando, 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 o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Você já ouviu falar de Simão, o mágico? Simão, o bruxo? Este homem foi um personagem que você pode ler a respeito no capítulo 8 do livro de Atos, na Bíblia Sagrada. Um homem que, diz o texto, exercera na cidade de Samaria a arte mágica, bruxaria, e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Veja, ele não era uma grande personagem, mas ele iludia o povo dizendo que era uma grande personagem, ou seja, uma espécie de divindade, um homem escolhido por uma divindade, empoderado por poderes sobrenaturais. Ele vendia a sua imagem assim para as pessoas, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande
poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Veja, o povo acreditava piamente naquele Simão e na sua bruxaria, na sua mágica. Por quê? O povo de Samaria, e não é porque era o povo de Samaria, eu poderia falar do povo de Samaria, poderia falar do povo de Israel e de outros povos, pois a Bíblia não esconde a idolatria, não esconde a apostasia de ninguém, os erros de ninguém. Mas, particularmente, o povo de Samaria era um povo que tinha sofrido uma influência estrangeira por muitos séculos e acabou misturando a fé judaica com crenças estrangeiras. Por isso, o povo de Samaria era até considerado um povo inferior pelos outros judeus. Então, você deve se lembrar que quando Jesus foi falar com uma mulher samaritana lá no poço, ela ficou surpresa que ele falava com ela, que era uma mulher e samaritana, pois os judeus não falavam com os samaritanos, porque considerava aquele povo um povo amaldiçoado, um povo idólatra, um povo que tinha se desviado da fé. Então, era um povo que, por ter se desviado da fé original, da fé pura, da fé bíblica, tinha se exposto a outros tipos de crenças, como nós vemos aqui no caso de Simão o Mágico. Quer dizer, um homem dominava a cidade inteira, e não era somente os pequenos e incautos, os, digamos, analfabetos espirituais, não. Eram todos, do menor ao maior. Ele dominava todo mundo na cidade com a sua crença. Isso mostra um ponto muito importante para o ser humano, para mim, para você, que é o seguinte: quando uma pessoa se afasta de Deus, quando ela deixa de crer no verdadeiro, único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, então ela passa a acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa para ela vale. E eu me lembro que eu tive uma experiência assim lá em Londres, na Inglaterra. A Inglaterra, o Reino Unido, um país historicamente cristão, tradicionalmente cristão, mas que por muitos anos vem se afastando da fé cristã. O secularismo, o humanismo vem crescendo por décadas na Inglaterra e o cristianismo diminuindo. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de evangelizar, de falar de Deus, falar de Jesus para as pessoas, porque culturalmente o britânico foi ensinado a não discutir religião, especialmente a fé cristã, por várias influências midiáticas, culturais, políticas, foi sendo silenciada, foi sendo tirada da arena pública. Então, nós tivemos muita dificuldade de evangelismo lá. Quando você falava com um inglês, o britânico, ele logo se fechava, não queria tocar no assunto. Era muito fechado com respeito à fé, especialmente à fé cristã. Mas, curiosamente, começou a acontecer todos os anos em Londres, e eu não sei se ainda acontece, provavelmente acontece, um festival, uma festa, um evento, uma espécie de festa misturado com exibição, onde vários magos, várias pessoas supostamente dotadas de dons espirituais de várias religiões, todas as marcas, sabores, cores que você possa imaginar debaixo da terra, convergiam em Londres uma vez por ano para fazer um festival, um fim de semana inteiro, de quinta-feira a domingo. Eles alugavam uma arena enorme para 10 mil pessoas e faziam um festival ali. E o que é que acontecia? O que o britânico ia fazer?
eles faziam fila. Eles faziam fila para ir consultar com os magos, com os videntes, com os bruxos, com as pessoas dotadas supostamente de algum dom espiritual. E eu estou lhe dizendo isso para ilustrar. Eu estou falando isso porque eu vi. Eu fui nesse lugar para ver com os meus olhos. E eu fiquei estarrecido. Eu fiquei perguntando, meu Deus, eles não acreditam em Jesus, mas acreditam no cristal, acreditam no metal, acreditam na carta, enfim. Era revoltante o que nós tínhamos visto. E eu, repito, estou falando isso para ilustrar o quanto uma pessoa se torna crédula em qualquer outra coisa quando ela se torna incrédula de Deus. É triste isso. Porque é Deus quem nos salva da idolatria. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. É Deus que alerta o ser humano com respeito à idolatria. Quando você, porém, se afasta de Deus, você se torna automaticamente um idólatra. Porque se Deus deixou o lugar dele no coração do homem, que é o primeiro lugar, é o lugar de Deus no coração do homem, esse lugar vai ficar vazio e o homem vai colocar algo ou alguém ali. Algo ou alguém vai se tornar o seu Deus. E pode ser qualquer coisa. Pode ser uma religião, pode ser uma personagem, como no caso de Simão aqui em Samaria, pode ser o trabalho que se torna o seu Deus, pode ser a sua filha, o seu filho, qualquer coisa que você colocar no primeiro lugar, no pódio da sua vida, vai se tornar o seu Deus. E não se esqueça, todo mundo tem um pódio no coração, todo mundo tem um primeiro lugar no coração. Se não for Deus que estiver no primeiro lugar, algo ou alguém estará. Então, aqui nós vemos em Samaria o resultado desse desvio, desse afastamento da fé original. Quando a pessoa deixa de ter relacionamento com Deus, fé em Deus, ela passa a crer em qualquer coisa. E nós vemos isso, infelizmente, até hoje. No Brasil e no mundo. No Brasil e em outros países. O Brasil, que é considerado um país supostamente cristão, mas no meio cristão, quantas outras crenças se misturaram? Quantos se dizem cristãos que ainda adoram pau, pedra, gesso, metal, imagem disso, imagem daquilo, patuá disso, patuá daquilo? Quantos que dizem crer em Deus, mas também creem em outras coisas que não compartilham, não estão de acordo com a palavra de Deus? Ora, Deus não é Deus de confusão. É impossível você crer em Deus e crer também naquilo que Deus condena. É preciso que você desperte, é preciso que você abra o seu entendimento. Você que me acompanha, você diz assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Pega a Dutra e vê se você vai parar no Rio Grande do Sul. Pega a Dutra. Veja se vai parar no Mato Grosso. Não. Isso é a maior burrice que existe, que foi criada. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é bonito de falar. É politicamente correto. Mas você não pode condenar. Não estou condenando, estou falando a palavra de Deus. Eu estou falando a verdade. A verdade é o que liberta. Isso é contrário à palavra de Deus, dizer e pensar que todos os caminhos levam a Deus, porque o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, foi quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, como se não estivesse claro o suficiente, ele emendou e disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Então quem quer conhecer o Pai tem que ir pelo Filho, pelo Senhor Jesus. E esta era a situação caótica, triste de Samaria, que havia entregado o seu destino, a sua alma, a um homem, a um mentiroso, a um homem que se aproveitava da ignorância espiritual daquele povo para dominá-lo e enriquecer, como depois nós vamos saber mais o que aconteceu ali em Samaria, quando a palavra de Deus chegou até eles. Não perca a mensagem, a próxima mensagem, que nós falaremos com você aqui amanhã, sobre Simão o Mágico.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado? Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Às vezes quando me sinto sozinho, vejo distante o caminho, está tão longe pra chegar. Preciso alcançar minha vitória, a alegria vai embora, e o que eu sei fazer é chorar. Então dentro do quarto dobro os joelhos, conto a Deus os meus segredos, com o rosto sobre a cama, e choro angustiado, mas ouço a voz do Pai amado: filho, eu vim pra te ajudar. Sinto o abraço de Jesus me envolver, sinto o abraço de Jesus a minha alma aquecer, sinto o abraço de Jesus me envolver, sinto o abraço de Jesus a minha alma aquecer. Nos momentos mais difíceis, quando acontecem os deslizes e nos faz sofrer, então alguém nos diz palavras que machucam e até causam feridas, abalando o coração. Mas em meio a tanto desespero, decepções e até medo, existe alguém que não nos deixa. Prova que seu amor nunca se encerra, com a força salvadora, sua mão sempre nos alcança. Sinto o abraço de Jesus me envolver, sinto o abraço de Jesus a minha alma aquecer, sinto o abraço de Jesus me envolver, sinto o abraço de Jesus a minha alma aquecer, mas sinto o abraço de Jesus me envolver, sinto o abraço de Jesus a minha alma aquecer, sinto o abraço de Jesus me envolver, sinto o abraço de Jesus a minha alma aquecer. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E faremos a leitura a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 1.
Peço a você que após a leitura bíblica não feche sua Bíblia, por gentileza. Preciso que você acompanhe comigo a exposição. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino morava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um importante esportista daquele país nutriu um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando chegou e entrou no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Por um momento ele olhou para a gravura, fixou a sua imagem na sua retina, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento
Ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que todos nós temos sonhos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. É provável, entretanto, que neste seleto auditório haja alguém que já tenha perdido os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós quem já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você que veio aqui nesta noite, você que está nos acompanhando virtualmente, a trazer esses sonhos e a colocá-los de novo na presença de Deus. Porque o Deus que estamos adorando nesta noite é o Deus dos impossíveis, é o Deus que opera milagres, é o Deus que está no trono, é o Deus cuja mão não está encolhida, é o Deus que pode tudo quanto Ele quer. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, um sonho de ser mãe, mas ela é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu fico imaginando, pastor Rafael, que se Ana vivesse entre nós, ela enfrentaria algumas abordagens. Eu acho que a primeira seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você está aí com um problema de saúde, você tem que examinar melhor a sua árvore genealógica, porque é bem provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém dissesse para ela, como os amigos de Jó: ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar com um problema, você deve ter feito alguma coisa errada na sua vida. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Dá uma olhadinha comigo no texto, versículo 5. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Dá uma olhadinha no versículo 6. Diz que o próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Isso pode dar um nó na nossa cabeça. Como assim? Se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é da bênção, é do abençoador. Não é de dádivas, é do doador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus: saúde, família, amigos, trabalho, prosperidade, reconhecimento, mas se você não tem Deus, tudo isso não preenche o vazio do seu coração. Deus às vezes adia os nossos sonhos, para nós o colocarmos no topo da nossa agenda, no primeiro lugar do nosso coração. Porque o sonho de Ana foi adiado, ela começa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Ana precisava entender
Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Eu já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz, que tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Agora quero bem alto ao mundo inteiro gritar: arriba, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu sou preso em meu bem, com todo o meu calor. Sei que agora encontrei tudo que sonhei. Arriba! Quero bem alto ao mundo inteiro gritar: mais forte, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês de novo aqui com um tema interessante hoje nesse vídeo. E eu vou seguir aqui, tem vários textos que eu vou citar para vocês, vou dar as referências para quem quiser pesquisar depois. E o tema de hoje é a relação entre religião e saúde. Deus, nosso Criador, nos fez com a dimensão física, mental, social e espiritual. Nós somos assim, tendo ou não uma religião, nós seres humanos. Então a saúde envolve o desenvolvimento dessas 4 áreas indivisíveis, né? Essas conectadas. A parte física, a parte mental, a parte social e a parte espiritual. E o componente espiritual para a boa saúde não é a religiosidade, mas a espiritualidade. Existe uma diferença entre religião e espiritualidade, entre religiosidade e espiritualidade. Muitas pessoas religiosas não são espirituais.
E muitas pessoas espirituais não são religiosas no sentido assim de serem membros de uma denominação. Um exemplo bíblico disso é o centurião de Cafarnaum, aquele militar, né? Que ele não tinha nenhuma religião e ele pediu a Jesus que curasse um servo dele. E ele ajudava os judeus, ele era sincero, era uma pessoa espiritual, embora não tivesse uma religião, era pagão. E a autora que eu gosto de citar, Ellen White, ela fala desse indivíduo, desse centurião, ela fala assim, no livro A Ciência do Bom Viver, página 63. Ela diz, tudo quanto havia de espiritual nele, no centurião, correspondia às palavras do Salvador. Ou seja, aquele centurião, aquele militar, ele tinha uma mente aberta ao Espírito Santo, que vinha fazendo dele uma pessoa espiritualizada, embora não religiosa. Você pode ter nascido na igreja A, B, C ou D, na igreja certa, mas estar nela há anos de uma maneira errada, por não ter espiritualidade. Talvez por ter se apegado à tradição, ou fazer orações decoradas, e ir à igreja só por costume, só para receber, ou para não ficar com culpa, né? Quem sabe também orando a Deus para que Ele abençoe os seus planos, em vez de pedir que Ele mostre quais são os planos dele para a sua vida pessoal ou para a igreja. Então, saúde física, mental, depende da saúde espiritual, mas no sentido de espiritualidade ou religião prática. Um professor de neurologia da USP, Universidade de São Paulo, numa entrevista numa rádio sobre doença de Alzheimer, ele disse que para prevenir a enfermidade na doença de Alzheimer é preciso, entre outras coisas, olha, interessante, não foi um psicólogo nem um psiquiatra, foi um professor de neurologia. Ele disse que para prevenir a doença de Alzheimer é importante, primeiro, não guardar ressentimentos. Segundo, envolver-se num trabalho filantrópico genuíno. E terceiro, cultivar gratidão. Eu vou repetir, não guardar ressentimentos, se envolver em trabalho filantrópico, gratuitamente genuíno, e cultivar gratidão. Ao fazer isso espontaneamente, de coração, se está vivendo a religião de Jesus, porque haverá uma espiritualidade. E essa senhora White, que é uma serva de Deus inspirada, olha só o que ela fala sobre religião. A verdadeira religião consiste em se colocar sob a orientação de Deus em pensamentos, palavras e ações. Isso está no livro Refletindo a Cristo, página 106, publicado em 1986. Um outro texto que está no livro, que é a melhor biografia de Cristo, considerada assim pela Biblioteca Nacional de Washington. O livro chama-se O Desejado de Todas as Nações, na página 497. Está escrito assim: na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. E eu vou ler aqui na minha tela um outro texto ainda também dela, da Review and Herald, uma revista americana, de 10 de junho de 1902. Ela escreveu assim: a religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa que o pecado é removido e que o vazio é preenchido com o Espírito Santo. Significa que a mente é iluminada por Deus, que o coração é esvaziado do eu e cheio da presença de Cristo. Linda definição de religião, né? Tempos atrás eu recebi do Dr. Harold Koenig. Ele é um professor de psiquiatria e ciências do comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade Duke, na Carolina do Norte. Ele enviou um capítulo de um livro chamado, traduzindo para o português, foi publicado em 2007. Esse livro é Dimensões Espirituais no Cuidado da Saúde. Que ele preparou esse capítulo e ele revisou com o título de esse livro, um livro completo com esse capítulo, né? O livro chama-se Religião, Espiritualidade e Saúde, Compreendendo os Mecanismos. Nesse livro, ele publicou esse capítulo, que é
chamado de dimensões espirituais do cuidado da saúde. Então, ele inicia com comentários sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Ele fala de religião como neurose, como ajudadora também no lidar com enfermidades, fala da relação mente-corpo. Ele cita trabalhos científicos sobre como a religião afeta a saúde física e conceitua a religião e espiritualidade dizendo assim, esse é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele fala assim, religião envolve práticas públicas e privadas e rituais, crenças e um credo com os pode e os não pode. É orientada para a comunidade e para a responsabilidade. Espiritualidade, por outro lado, diz ele, envolve um questionamento pelo sagrado. Para ser espiritual, deve ter algum relacionamento com o transcendente. Espiritualidade é mais focado no pessoal e individual do que a religião. Um ex-professor de psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, o Dr. Jorge Amaro, ele escreveu num livro dele chamado Psicoterapia e Religião, na página 11, ele escreveu assim, o homem maduro, a mulher, o homem e a mulher maduro é espiritualizado. Interessante, né? Então, e o famoso psicólogo Carl Jung, ele definiu religião dizendo, religião é uma observação cuidadosa e escrupulosa do que Rudolf Otto, ele cita um outro cientista, apropriadamente chamou de luminosum, uma palavra em latim. Isto a religião é uma existência dinâmica que não pode ser causada por um arbitrário ato da vontade. Pelo contrário, a religião, constitui uma experiência, a religião e a espiritualidade, uma experiência que domina e controla o indivíduo humano, o qual a vive passivamente. Está citado, é uma frase de Carl Jung, citado por Erich Fromm, no livro chamado Psicanálise e Religião, publicado em português em 1966. Você lembra que Jesus, ele disse, certa vez, ele falou assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e os nomeei para que vocês vão e deem frutos. Não resistir a esse chamado de Jesus produz espiritualidade. Veja que ele fala de dar frutos. Então, responder ao chamado de Jesus sem dar fruto é viver só a religião. Dar frutos é viver a espiritualidade. O psicólogo ainda, Carl Jung, ele diz que religião é uma experiência que domina, eu citei o texto aqui completo, mas um pedacinho do texto, ele fala assim, religião é uma experiência que domina e controla o indivíduo humano, a qual vive passivamente. Essa é a religião no sentido de espiritualidade, É como o apóstolo Paulo descreve lá na Bíblia, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, lá está escrito assim, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a religião, mas andam segundo o Espírito Santo. Então existe muita diferença entre estar em Cristo Jesus e estar na igreja. Uma coisa, infelizmente, não é necessariamente igual à outra. E essa escritora que eu cito, a Sharon White, ela fala dessa qualidade de religião como resposta ao chamado do Espírito Santo, dizendo assim, está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 131. Deus está buscando você e o próprio desejo que você experimenta de se achegar a Ele não é senão a atração do seu espírito, do Espírito de Deus, Ceda a essa atração. Então, interessante isso, Você tendo algum desejo espiritual, isso é sinal que Deus está trabalhando com você e está te atraindo para essa dimensão da vida. A religião e a espiritualidade é a única que preenche o nosso ser com alegria genuína que vem do Senhor, como está lá em Salmo 43, 4. Aliás, é interessante, eu tenho aqui a minha Bíblia na minha mão, uma Bíblia que eu uso diariamente, então o Salmo, eu vou abrir aqui porque tem uma coisa interessante nessa Bíblia. Aqui então no Salmo 43, versículo 4, na minha Bíblia diz assim, Salmo 43, versículo 4, diz assim, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria,
e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Mas aqui tem um asterisco dizendo para eu ir no pé da Bíblia, ali no rodapé, que tem uma nota ali. E ali está dizendo que o original hebraico desse salmo, né, que não é, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. O original hebraico não é do Deus que é a minha grande alegria. Sabe qual é o original hebraico? Do Deus que é a alegria da minha alegria. Interessante isso, né? Então a alegria verdadeira, ela vem da espiritualidade, né? Vem da manifestação de Deus na nossa vida, que é diferente da alegria do mundo, né? Que é passageira e que muitas vezes é ligada a situações corruptas, etc. Então, é muito importante isso, porque, você veja bem, Karl Marx, no século XIX, ele disse que a religião é o ópio do povo. Uma mensagem infeliz e equivocada, né? E o Dr. George Wayland, que é um psiquiatra da Universidade de Harvard, ele diz assim, eu vou ler aqui, essa é uma frase de um trabalho que ele apresentou no 13º Congresso Brasileiro de Alcoolismo. Um título do trabalho que ele apresentou chama-se Alcoólicos Anônimos, Culto ou Pílula Mágica. Então, o Dr. Wayland, psiquiatra de Harvard, ele fala assim, os opioides produzem a mesma sensação de paz oceânica que encontramos no profundo encontro espiritual do êxtase religioso. A famosa declaração de Karl Marx, aquela que a religião é ópio do povo, pode disfarçar um princípio terapêutico extremamente importante. E Dr. George Wayland, psiquiatra de Harvard, termina dizendo, a religião pode realmente oferecer um alívio que o uso de drogas somente promete. Karl Marx estava realmente equivocado. Né? Um sujeito complicado, não trabalhava, vivia dependente da mulher e com as ideias marxistas ligadas ao movimento feminista, e depois eu vou falar sobre isso, que é uma coisa muito, muito difícil, né, de se ver na sociedade. Bom, uma pessoa legalista geralmente sofre com a religião porque ela pode estar vivendo a religião doutrina que oferece só informação, mas não produz serenidade. O Senhor Deus dá um conselho aos legalistas através do rei Salomão. Lembra do rei Salomão lá do Antigo Testamento? Lá no livro de Eclesiastes, não é eclesiástico, é Eclesiastes. No capítulo 7, no versículo 16, Salomão escreveu, inspirado por Deus, assim, não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Interessante, vê lá, Eclesiastes, capítulo 7, 16. Só o Espírito Santo é que pode nos tirar do legalismo. O primeiro passo é você admitir que é legalista. O legalista está, às vezes, até sinceramente, mais preocupado com as coisas do que com as pessoas. Eu posso trocar a palavra legalista por pessoas muito rígidas, muito duras, muito severas. O terceiro passo, então, primeiro, é a pessoa admitir que ela é legalista. O segundo é acreditar que Jesus perdoa e está disposto a curar o indivíduo legalista. E o terceiro passo é entregar a vontade e a vida a Deus, escutar a voz dele, obedecer. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final, terminando mais uma etapa do nosso programa nesta tarde de hoje. Que Deus maravilhoso nos abençoou e nós chegamos em nome de Jesus. Muito obrigado, terminamos mais esta etapa, esperando contar com o amor dele e a mão dele sobre este programa, e estaremos esperando que ele nos conceda estarmos aqui de volta amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo. E obrigado a todos os meus ouvintes que conseguem sempre, todas as tardes, ficar conosco. É uma bênção. Deus nos abençoe poderosamente. Fique na paz, até amanhã. A
Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.